Muito bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje da NBA Cup, né, rodada decisiva, né, semifinais aí da Copa, e vamos começar falando sobre o lado do leste, né, tivemos agora há pouco o Magic e Knicks se enfrentando, foi o primeiro jogo da noite, o jogo que abriu as semifinais, o Final Four da NBA Cup. Jogo lá em Vegas, mando de quadra neutro, né? Nenhum time tendo mando. E aí o jogo terminou agora há pouco e terminou com vitória do Nicão, né? Nicão venceu 132-120, foi o placar final, né? Um jogo onde o ataque do Knicks foi muito bem, mesmo com um volume e um aproveitamento muito baixo para 3, né? O Knicks converteu só 7 de 20 para 3 pontos. Só que, em compensação, o time teve um volume absurdo na média e curta distância, né? Foram 70 pontos marcados dentro do garrafão do Magic, número muito impressionante. E, individualmente, o Knicks contou com algumas atuações muito boas, né? Karl Anthony Towns, em 37 minutos, marcou 29 pontos, com 9 de 11 no field goal, né? Foi um ótimo jogo do Towns, especialmente ali o segundo tempo. Anunoby, além de uma ótima partida defensiva, ele veio para 24 pontos, com 8 de 13 no field goal e 3 de 4 no perímetro. Jogou muita bola o Anunoby, jogou 40 minutos, né? Foi o jogador do Knicks com a segunda maior minutagem, atrás só do Mikal Bridges, que jogou 43 minutos, marcou 16 pontos. Não foi um grande jogo do Mikal, ajudou, mas menos que o de Towns e bem menos que o grande jogador da noite, o grande nome dessa semifinal, que foi o senhor Jalen Brunson, né? O Jalen Brunson foi espetacular, assim, uma atuação digna de estrela, né? Digna de franchise player, digna de um dos maiores, sim, ele já está nesse patamar, um dos maiores nomes da história do New York Knicks. Jalen Brunson já está, não vou dizer que no primeiro escalão de grandes jogadores do Knicks, mas ele está numa prateleira bem alta. E eu já falei aqui, pra mim, na hierarquia de, né, melhores e maiores jogadores do Knicks, o Brunson já superou o Carmelo Anthony, tá? Quem acha que o Carmelo é maior que o Jalen Brunson no Knicks, ou é muito fã do Carmelo, ou é muito hater do Jalen Brunson, porque o analista equilibrado e o torcedor do Knicks equilibrado, acredito eu que reconhece que o Brunson já fez muito mais do que o Carmelo fez, né? Só dele ter levado o Knicks para uma final de conferência, já, né? Já é bem mais do que o Carmelo fez na carreira inteira dele no Knicks, né? Então, o Brunson, ele já tá entre os grandes a vestirem a camisa do Knicks, né? Em número de pontos, ele já tá, né, em pontos de média, né, com a camisa do Knicks. Ele só fica atrás do Bob McAdoo, se não me engano. Se não me engano, em pontos de média com a camisa do Knicks, ele só fica atrás do McAdoo, né? Uma coisa do McAdoo, acho que é do McAdoo mesmo que ele tá atrás. Eu sei que ele tá na frente do Carmelo em pontos de média, eu sei que ele tá na frente do Bernard King. Mano, ele é muito grande. O Jalen Brunson, ele já é muito grande no New York Knicks, né? Hoje, com os 40 pontos que ele marcou em 39 minutos, ele já se tornou o terceiro da história do Knicks com mais jogos de 40 pontos, cara. Ele só perde pro Bernard King, ele tá só a 4 jogos do Bernard King, e pro Patrick Ewing, com 11. Patrick Ewing, que é o GOAT do New York Knicks, acho que é até uma unanimidade, né, quando se fala de maiores da história da franquia. Mas o Brunson tá aí, é o terceiro com mais jogos de 40 pontos com a camisa do Knicks. E ele, com a atuação de hoje, botou o Knicks na sua primeira final no século XXI. Ah, mas é final de Copa, não vale. Pô, conta. Vale taça, gente. Vamos começar a dar um valorzinho aí pra NBA Cup, porque, pô, já é a terceira edição, né? Pô, vamos dar uma moralzinha. E é uma final. Final é final. E pela primeira vez no século, o Knicks vai estar na final, graças a Jalen Brunson. Então, é um dos maiores da história da franquia, um jogador incrível, um jogador que muita gente subestima, que muita gente não dá o devido valor, não dá o devido crédito, mas, mano, ele é craque. Jalen Brunson é um cracaço e hoje ele foi o cara.
enfrentando um bom time do Magic, que mesmo sem o Franz Wagner ainda é um ótimo time. Ele fez o que quis, cara. Assim, deitou pra cima da defesa do Magic. O Magic não teve nenhum tipo de resposta ao Jalen Brunson, né? Dominante na média e curta distância, um trabalho de pés inacreditável. O Brunson, ele é, cara, capacidade que ele tem de criar espaço, de criar separação, de achar finalizações em meio ao tráfego, é uma coisa... Tráfego, né? Tráfego é foda, né? O narco, soy el fuego. Mas em meio ao tráfego ali, em meio ao trânsito no garrafão, como ele acha espaços ali, é uma coisa fantástica. É um jogador fantástico, o jogo inteiro dele foi muito forte. Segundo quarto, né? Loucura o que ele fez no segundo quarto. Ele foi pro intervalo com 25 pontos marcados. Então é um jogadorzaço que hoje foi o grande nome dessa classificação do New York Knicks. O Magic teve bons momentos na partida. O primeiro quarto do Orlando Magic foi muito bom. O time ali terminou, inclusive, o primeiro quarto na frente, vencendo por 3 pontos. Jalen Suggs comandando ali o ataque. Jalen Suggs que foi pro intervalo com 25 ou 26 pontos. Acho que foi o melhor tempo que eu já vi do Jalen Suggs. Foi um primeiro tempo de almanaque, ofensivamente perfeito, matando de 3, capitalizando nos turnovers que forçou, indo muito bem em transição. O Jalen Suggs jogou muito. E aí ele comandou o Magic ali no primeiro tempo. No primeiro quarto ele foi o grande nome, onde o Magic ficou na frente. Aí no segundo quarto o Knicks dominou. O segundo quarto foi todo do Knicks. No terceiro quarto o Magic conseguiu equilibrar, chegou até a empatar o jogo. Não, chegou a virar. O Magic chegou a virar o jogo no terceiro quarto, com uma run de 16-4, onde o Jalen Suggs não foi tão participativo, mas aí Paolo e Desmond Bane foram quem assumiram ali o time no terceiro quarto. Anthony Black também apareceu muito bem, além da defesa que deu uma desacelerada no ataque do Knicks. Só que aí depois dessa run de 16-4, só deu Knicks de novo. A defesa do Knicks voltou a aparecer. O ataque do Magic deu uma engasgada legal. Hoje o Magic, apesar dos 120 pontos marcados, o ataque do Magic não fluiu tão bem. O time sentiu falta de um espaçamento de quadro, que não é novidade. Não é de hoje que o Magic sente falta de ter mais arremessadores, de ter mais espaçamento. Hoje, por exemplo, o Paulo Banchero chutou 0 de 7. Ficou 0 de 7 para 3 pontos. Foi muito mal nas bolas de fora. Ele compensou ali na média e curta distância, terminou o jogo com 25 pontos. Não foi um jogo ruim do Banchero, mas também não foi um jogo excelente. Foi muito mal no perímetro, cometeu 5 turnovers. Inclusive os turnovers do Magic foram um problema do time hoje, Foram 14 turnovers, que viraram 17 pontos pro Knicks. Então, isso foi um problema. Então, o ataque do Magic, depois da run, não foi tão bem. E o do Knicks voltou com tudo. Com o Brunson, com o Anunoby, com o Towns. E aí o Knicks rapidamente retomou a vantagem, fechou o terceiro quarto vencendo por 8. E aí o quarto período foi só questão mesmo do Knicks administrar, controlou bem a vantagem e no fim saiu com a vitória. O Jalen Suggs acabou não terminando o jogo, ele sofreu uma lesão na costela, teve que sair do jogo mais cedo. Uma pena, porque ele vinha fazendo um jogo muito bom e sem ele o Magic sofreu bastante, na parte defensiva, na parte ofensiva, fez muita falta. E aí o Knicks, sem muitas dificuldades, fechou muito bem a partida, venceu inclusive a última parcial por 32-28. E com essa bela vitória, o Knicks se garante na final da NBA Cup. Essa foi a 18ª vitória do Knicks na temporada, a 8ª nos últimos 10 jogos. O Knicks vive seu melhor momento na temporada. O time se encontrando, o ataque bem encaixado. A defesa ainda peca em alguns momentos, mas é a característica que o Mike Brown quer dar pro time, O Mike Brown é um técnico que tem um viés mais ofensivo, então era natural que o Knicks se tornasse um time mais ofensivo com o Mike Brown. Então eu acho que a defesa pode melhorar, mas eu também não esperem que o Knicks defenda do mesmo jeito que defendeu nos últimos anos com o Thibodeau. É um novo técnico, uma nova filosofia. É um Knicks mais focado em ataque, em transição, em troca de passes, em velocidade, e não tão focado assim
em defesa. A defesa vai ser importante, a defesa pode melhorar, até porque tem ótimas peças defensivas. Josh Hart, Anunoby, Mikal Bridges são defensores excelentes, mas você não vai ver aquele Knicks, né, jogando aquele ugly ball na defesa e tal. Não, vai ser um time diferente, né? E é um time bom, né? O Knicks é um time muito bom, um dos melhores times do leste, e vai representar a conferência na final da NBA Cup. E vamos ver quem que vai ser o adversário. Thunder e Spurs se enfrentam nessa noite. Spurs com Ibanyama de volta. Vai ser um jogo bom, hein? Esse jogo vai ser muito... E aí vamos ver, né? Vamos ver se o Knicks vai conseguir esse título. Obviamente seria, cara, um título muito legal, assim. Eu sei que a galera não valoriza a NBA Cup, tudo bem. E eu nem tô falando que eu valorizo pra caralho, não é isso. Mas é um título, cara. Título é título, e pra um time que não ganha nada, porra, há anos, ganhar um títulozinho da NBA Cup seria bacana. Seria bacana pro Nicão. Então, Knicks na final. O torcedor tem que estar animado, tem que estar empolgado. E o Jalen Brunson, ele é bom pra caralho. Ele é bom pra caralho, meu irmão. Ele é muito foda. Ele é muito foda. E só pra mais uma marca do Jalen Brunson, com os 40 pontos de hoje, ele chegou à marca de 88 jogos de mais de 30 pontos com a camisa do Knicks. Ele é também o terceiro com mais jogos de 30 pontos, de 30 mais pontos com a camisa da franquia. É só mais uma marca do excelente Jalen Brunson, o capitão Jalen Brunson. Ele é muito bom. Ele é bom demais. Enfim, o que você achou do jogo, meu amigo? Gostou do que viu? Torcedor do Knicks, está confiante para a final da NBA Cup? Acho que o Knicks pode levantar o caneco? Comenta aí. Torcedor do Magic, qual que é o seu sentimento em relação ao time? Tá decepcionado com o Paulo Banchero? Eu vou te falar, cara, eu sou um grande defensor do Paulo Banchero, gosto muito dele, mas desde que ele voltou de lesão, ele ainda não engrenou, né? Ele ainda não engrenou. O Steph Van Gundy, ele falou na transmissão, ótimo comentarista, inclusive, o Van Gundy. Ele falou que é importante dar pelo menos mais umas 2 semaninhas pro Paulo Banchero, porque é normal o jogador sentir o pós-lesão. Então ele falou, daqui umas 2 semaninhas a gente avalia direito. E eu concordo, acho que tem que dar tempo ao tempo, mas é óbvio que a gente espera mais do Banchero, né? Uma coisa é você chutar 35% para 3, que é o que o Banchero normalmente chuta. Outra coisa é chutar 0 de 7 num jogo eliminatório. Beleza, que é NBA Cup, não é playoff, mas os caras... Ninguém tava ali de sacanagem, os caras queriam ganhar. E o Banchero, com o aproveitamento horrível dele para 3 e com os turnovers, ele... né, prejudicou o Magic em alguns momentos. Ajudou em vários outros também, mas ele prejudicou, né, em alguns. Então, é óbvio que eu espero mais do Banchero, mas é importante também dar tempo ao tempo. Daqui a pouco ele deve engrenar, porque talento ele tem de sobra, um jogadorzaço. E, enfim, tomara que daqui a algum tempinho ele retome aquele basquete incrível que ele, né, apresentou nos últimos anos. Mas é isso, comenta aí o que você achou do jogo, um grande abraço, nos vemos mais tarde com a análise de Thunder e Spurs, tomara que com vitória do gigante, vai ser muito bom. E é isso, né, não se esqueça de dar uma conferidinha lá nas promoções da Centauro e usar o cupom SWISH10 para garantir 10% de desconto, certeza que você vai gostar. E um abraço, minha gente, valeu, beijão e tchau!